recursos humanos. Esse profissional que presta um serviço fundamental nas empresas. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Então, Ana, qual a importância desse profissional para o mercado? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Bom, ele está atento a tudo que acontece numa empresa, tá? Isso é fato. Ele é quem recruta, são alguns detalhes, né? Recruta esse profissional para a empresa, não é? Ele é quem demite também, tá certo? Então fiquem atentos a isso. Enfim, a gente vai fazer um apanhado aqui com a Dilza Mello, que é consultora de gestão de pessoas, para falar um pouquinho com a gente sobre, primeiramente, bom dia e parabéns pelo seu dia, né? Consultora de gestão de pessoas, mas também faz parte do RH. Qual a importância e o papel principal desse profissional dentro de uma empresa? Você tem alguns aqui, mas com certeza tem muito mais, né, Dilza? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão aí na sintonia da Rádio Cidade. É uma alegria estar nesse dia de hoje, né? O meu dia do profissional de RH, estar aqui compartilhando com vocês sobre a nossa profissão. E respondendo a sua pergunta, né, realmente o profissional de RH ele é um dos filtros que existe dentro da empresa para que a gente consiga montar times de acordo com a cultura da empresa para que ela atinja os objetivos que já foram traçados lá atrás pela parte estratégica da empresa. Agora, esse perfil, por exemplo, existe um alinhamento, né? O que a empresa quer trabalhar para mais para frente, para aquele período, e aí vocês são responsáveis por contratar esse profissional. Como é feito essa filtragem? O primeiro ponto que deve ser considerado é entender a cultura da empresa, né? O que essa empresa, no que ela acredita, o que ela pretende, onde ela quer chegar. E aí essa cultura estando desenhada, definida, trazer pessoas de acordo com essa cultura da empresa, porque do contrário o colaborador ele não vai ficar. Né? Então precisa dar um match, né? Tem que encaixar. Então o recrutador ele precisa entender que cultura é essa, né? Se é uma cultura mais ágil, é uma cultura mais inovadora, mais tradicional. Então, a pessoa que vai fazer esse levantamento, ela precisa ter esse entendimento, né? E trazer as pessoas, os colaboradores externos, de acordo com essa cultura. E quem está dentro da empresa precisa estar alinhado a isso. Como é que isso acontece? Através de treinamentos, né? Através de um recrutamento bem feito também, trazendo pessoas que vai encaixar com aquela empresa e vai ficar ali, né? Para que haja um engajamento desse colaborador. A gente não fala mais em retenção e sim em engajamento. Né? O retido ele está preso, o engajado ele é meio que voluntário, ele está ali porque ele quer estar de acordo com o propósito da empresa. Então, hoje se trabalha muito gente e cultura. Né? A pessoa precisa estar adaptada a essa cultura, porque do contrário ela não vai permanecer e vai causar um alto turnover dentro da empresa, e isso é gasto, né? E é um desgaste emocional muito grande também para a equipe que está aqui e quem está vindo também. Dilza, qual o risco de uma empresa não ter um profissional de RH, de recursos humanos, por não ter justamente essa pessoa que vai filtrar aquela equipe, que vai atuar naquela empresa, não é? Quando não se tem, é possível substituir esse profissional ou não? Sim, é possível substituir através de uma terceirização. Né? No meu caso, como consultora em gestão de pessoas, eu atuo em várias empresas como um RH terceirizado, né? Mas para cada empresa existe uma forma de trabalhar. Né? De mim é exigido uma adaptação constante para entender o perfil daquele empreendedor, o tipo de produto ou serviço que a empresa está fornecendo, a cultura dessa empresa, como é que ela está. Então, isso a gente consegue desenvolver um bom trabalho nesse sentido de consultoria com RH terceirizado. Mas a empresa que não tem esse serviço interno ou externo, o maior prejuízo que nós podemos considerar, Ana, é principalmente a rotatividade de pessoas dentro da empresa, que é o alto turnover. Por quê? Contrata errado, não consegue sustentar essa pessoa dentro da empresa no sentido de alinhamento de propósito e cultura, e essa pessoa ela vai entrar e vai sair. Né? O profissional ele não é desenvolvido a partir das suas competências que são necessárias para aquele cargo, as competências que a própria empresa já tem, que são as competências organizacionais. Então, quando isso não acontece, a pessoa não fica dentro da empresa. Quando não existe um plano de cargos e salários, a pessoa não tem previsão se ela vai crescer dentro daquela empresa, não existe incentivos, né, e motivações para que a pessoa permaneça ali. Então, a ausência de um profissional de RH dentro da empresa vai trazer esses danos. Né? Então, a equipe vai ficar indefinida, o pessoal não tem clareza das funções que têm que ser desempenhadas, não existe uma avaliação de desempenho, não existe uma recompensa. Então, a ausência desse profissional dentro de qualquer empresa, seja ela MEI, ou seja, uma empresa grande, uma indústria, né? Os danos que vão existir são esses, né? Geralmente, as pessoas vão estar soltas, né? Sem saber direito o que fazer, a quem se dirigir. Então, essa desordem que vai acontecer ali, ela vai fazer com que a pessoa não permaneça dentro da empresa.
um mercado que está crescendo, que a gente vê diversos cursos mesmo de formação para o profissional de RH. E vocês têm que estar atualizados o tempo todo, né? Constantemente, todos os dias tem uma inovação, né? Tem algo que a gente precisa realmente estar atualizado. E no mercado hoje, o profissional de gestão de pessoas, né, que ele já não é mais um RH, a pessoa não é um recurso, né, mas ainda existe uma transição nessa nomenclatura a nível nacional, mas muitas empresas hoje já aderiram, né, à nomenclatura de gestão de gente, gestão de cultura, cultura e gente, gente e cultura, o GG, né, que é gestão de gente e gestão de pessoas, que era o antigo RH. Né, mas esse RH está mais evoluído hoje, porque nós profissionais de gestão de pessoas, nós precisamos compreender sobre o negócio. Né? Da mesma forma que nós compreendemos do negócio, o empresário ele também precisa entender de pessoas. Né? Às vezes o empresário está muito focado no negócio e ele não entendeu ainda que a pessoa ela é necessária, ela quem vai executar. O cliente é a pessoa, o empreendedor é pessoa, né, e quem vai executar também é pessoa. Então, cada dia mais está sendo exigida essa compreensão acerca do ser humano dentro das organizações. Então, nós precisamos entender de pessoas e do negócio, que aí vem o business partner, né, que é quando o RH ele se torna um parceiro desse negócio. Então, a gente também é muito exigido nesse sentido. E aí, para quem está nos ouvindo e deseja uma formação nessa área, né, existem cursos técnicos de RH que você pode iniciar a sua carreira por aí. Quem já tem uma graduação em administração ou áreas afins, já existem pós-graduações, MBAs em IBP, que é o Business Partner, né, para você se tornar um parceiro do negócio. E assim, você nunca vai estar pronto nesse mercado, porque todos os dias existe uma inovação, né? Então, agora, muito forte também a cultura da diversidade, da inclusão, que precisa existir, né, de maneira estruturada dentro das empresas. A forma como a gente incentiva o colaborador para que ele se mantenha engajado e motivado dentro dessa empresa, né? O próprio colaborador que precisa, por ele mesmo, não depender da empresa, mas ele investir em si, né, buscando cada dia mais adquirir novas competências, né, que são as hard skills, adquirir conhecimento para estar atualizado também nesse mercado. Vocês podem oferecer aquele perfil de profissional para a empresa? A empresa, eu quero uma pessoa assim, mas vocês olham e fazem, não, a empresa não precisa desse tipo de profissional, precisa de outro tipo. Então, vocês é quem realmente definem, tem esse poder de definir a formação de uma equipe numa empresa? No caso de um RH externo, como eu, que sou consultora, eu vou sugerir, né, como é um trabalho consultivo, então o empresário ele vai fazer a consultoria, ele pergunta, ele diz, olha, eu preciso de um profissional X. E quando a gente vai conversando e entendendo a estrutura dessa empresa, ali a gente já identifica se o ideal é aquele ou não e a gente vai trazer, dar luz, né, a essa situação para que seja feita uma contratação assertiva. Então, por várias vezes já ocorreu, né, do cliente me chamar e dizer, olha, eu preciso de um exemplo, de um social media para a minha empresa, mas o produto dele não está estruturado, o preço dele não está estruturado, a área comercial dele não está estruturada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estender o olhar para todo o organograma da empresa, entender quais são as áreas e como elas estão funcionando, porque às vezes você, no exemplo como esse, se eu invisto no marketing e eu não tenho um comercial estruturado, oferta-demanda, então eu posso estar trabalhando contra aquela empresa, né? E aí eu vou fazer um marketing bem feito e quando houver essa demanda não tem entrega. E aí o nome da empresa vai para onde? Né? Então a gente precisa fazer com que o empresário ele tenha essa visão mais ampla, além do negócio, né, para que ele compreenda qual é a sua real necessidade. Porque vai ter o querer e vai ter o que realmente ele pode. Né? Às vezes eles querem também um profissional com alto nível de excelência, mas isso requer uma alta remuneração, ele não está podendo naquele momento. Então, é toda uma orientação, né, um trabalho consultivo que é realizado. No caso de um RH interno, que ele está dentro da empresa, é muito comum ele já receber essa demanda pronta e ele vai obedecer, porém é um outro dado que ele está sendo moldado no mundo corporativo, que é justamente o business partner, né, que é o RH que ele sai da execução e ele se torna estratégico junto com a diretoria executiva da empresa, ele se torna par
né, nesse processo, e ele vai ajudar a diretoria a ter esse olhar amplo, assim como o consultor já tem, então mais um consultor dentro da empresa para poder ter a tomada de decisão mais assertiva. 2 perguntas para encerrar. Primeiro, o RH, ele precisa estar presente em uma empresa a partir de quantos funcionários, para a gente poder entender, né? Você disse até um MEI pode ter um RH, né? Uma gestão de pessoas, a partir de quantas pessoas e... Já ouviu aquela frase, o RH está de olho? É para ter medo do gestor de pessoas? Não, vou começar pela última pergunta, né? O gestor de pessoas, ele não é para ter medo, né? Ele, inclusive essa semana eu fiz uma postagem na minha rede social comentando, né, que gestão de pessoas, ele não está ali para mandar, ele está ali para orientar, né? O nosso papel não é controlar, né, e sim orientar, que é esse papel mais consultivo. Então, se dentro de uma empresa eu vejo que a equipe em determinado setor ela não está tendo um bom desempenho, por um ruído de comunicação, por uma questão de relacionamento, por uma função que está sendo desviada, então eu vou orientar para que a pessoa esteja em direção daquilo que o negócio está pretendendo, né? Então, essa orientação a tendência é diminuir o ruído, diminuir o mal-estar dentro da empresa e, consequentemente, resolver a situação, né? E a questão de empresas, independente do porte, ter a consultoria, né, de gestão de pessoas, ter um consultor ou um RH, sim, é necessário, porque quando a gente vai empreender, nós não estamos totalmente prontos. Com 10 pessoas? Sim. Com 5 pessoas, 3 pessoas já é necessário, porque essas pessoas elas não vêm totalmente prontas para a empresa. Então elas vão precisar ser desenvolvidas, elas vão precisar ter autoconhecimento para saber onde melhor ela pode designar aquela competência dela para aplicar ao negócio. Então muitas pessoas elas se preocupam com toda a estrutura do negócio e deixam para se preocupar com as pessoas ao final. Né? Então, faz o desenho da estrutura e depois quer trazer as pessoas e aí fica aquela dificuldade. Então, a gestão de pessoas ela está presente em qualquer empresa, de qualquer ramo, né? Seja serviço ou produto, ela é muito bem-vinda e muito necessária. Muito bem. Dilza Mello, consultora em gestão de pessoas, falando um pouquinho para a gente, Renato, a importância do papel desse profissional nas empresas, né? E não é para ter medo do RH, não sair correndo aí, né? Renata, eu volto contigo. Obrigada, Ana. É aquela frase, né? Passe lá no RH. Leva a azulzinha. Obrigada, Ana.